Fique agora com o podcast Dedo de Prosa, comigo, Ramon Costa, onde o nativismo encontra o agro. Boa noite, internautas, boa noite, ouvintes da Rádio União FM e agora, né, meus camaradas aqui do YouTube, do canal Rádio União FM Oficial. Eu sou o Ramon Costa, para quem não me conhece, sou locutor na Rádio União FM 99.9, tenho um projeto que se chama União Nativa, que vai ao ar todos os domingos das 9 às 14 horas, e agora migrando para a plataforma da internet em forma de podcast com um projeto bem legal chamado Dedo de Prosa. Nesta noite está comigo aqui professor Rafael Mondadori, um veterinário, um homem também do campo, ligado ao chão, ligado à nossa cultura e que fez e faz muito pela veterinária, pelo curso, pelo ensino como um todo. É um grande prazer receber este homem aqui, que eu conheci através da rádio como um ouvinte, conheci através da veterinária como um aluno, que eu cursei também em veterinária na UFPEL, na Universidade Federal de Pelotas, e agora como meu convidado no Dedo de Prosa. Então, te prepara aí, te acomoda, vai ser um papo muito legal. Temos vários amigos em comum, inclusive o episódio anterior. No anterior foi Marco Moscarelli, mas no antepenúltimo, então, Rodrigo Jacques, um amigo também em comum, né? Um querido. E hoje não será diferente. Vamos tentar pincelar várias coisas aqui curiosas e legais. Então, vai ter informação para ti. Fica atento, deixa um like, deixa um joinha. Se tu tiveres alguma dúvida, pode botar nos comentários aí, que aí eu entro em contato com o professor e nós digitamos ali através dos comentários as respostas e dúvidas que vocês tiverem. Professor Rafael Mondadori, boa noite. Boa noite, Ramon. É um prazer enorme estar aqui contigo. Realmente, assim, de ouvinte do teu programa a ser convidado para estar aqui, realmente é uma alegria, é um prazer, é uma satisfação poder estar aqui para dividir um pouco dessa história de quem nasceu no campo, se criou no campo, andou por esse mundo, por esse Brasil e acabou voltando aqui para o Rio Grande do Sul, apesar de eu ser mais lá do oeste do estado, mas realmente assim é um prazer e o teu programa da rádio para mim é uma alegria poder ouvir todos os domingos, que me remete às minhas origens e sempre é muito agradável te ouvir nos domingos e agradável estar aqui também contigo e com todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo. Agradeço pela disponibilidade do tempo de estar aqui e, mais uma vez, como conversamos agora há pouco, né, é legal a gente poder dar voz aos expoentes da nossa região. O senhor é muito conhecido no meio acadêmico, mas muitas pessoas daqui a pouco de Pelotas e região não lhe conhecem como uma figura ativa do ensino, né? E na nossa outra conversa prévia também, o professor Rafael Mondadori já criou o curso de veterinária em outras instituições, vamos falar sobre isso. E, bom, e falando um pouquinho de tudo, vamos te apresentar como homem do sul do mundo, como o senhor disse, né? Retornou, teve um chamamento da terra e voltou para cá. Mas o senhor é da fronteira de Itaqui, é isso? Isso mesmo. Eu nasci em Dom Pedrito e com 1 ano e meio fui para Itaqui, porque meu pai foi cuidar da propriedade da família, que a família tinha lá no Itaqui, e ali eu me criei. E, para mim, essa fase da minha vida, eu fui morar na cidade, eu tinha 12 anos, e assim, depois eu sempre trago isso comigo, porque esse fato de eu ter sido criado no campo, Ramon, me trouxe muitas coisas, principalmente em reconhecer o ser humano como um todo, a sabedoria do homem independente do estudo do homem. A sabedoria intrínseca do meio que ele habita, das coisas que ele faz. Porque os homens com quem eu me criei eram homens que mal e mal sabiam escrever. Mas eram os homens que que tinham o conhecimento que eu precisava para viver naquele meio. Então, ali eu aprendi a respeitar o ser humano de uma forma mais ampla do que simplesmente por um título que esse indivíduo tenha. E ali tu vê que essa ligação do ser humano com o ambiente, com a natureza, com o lugar da onde ele vem e aonde ele vive, é isso que importa para sobreviver. Se hoje nós vivemos na cidade, etc., nós precisamos viver a essa cultura. Quem está lá no campo, ele precisa viver aquilo para poder ter a resiliência e conseguir crescer naquele meio. Mesmo porque o ser humano é o animal mais adaptado
Exatamente isso. O que mais se tá em tudo adaptou. que é lugar e não tem... As espécies animais, elas estão em diferentes locais, mas tem espécies que não vivem em determinados ambientes, mas nós não. A gente deu jeito de se enfiar em tudo que é buraco. Que beleza. Bom, professor, temos também essa curiosidade que o senhor falou, né? Itaqui é na fronteira, na beira do rio. Exatamente isso. Tem toda uma questão de influência na região das Missões ali, e toda essa região fronteiriça da influência do espanhol, da língua espanhola, da rádio, como o senhor falava, ouvir as músicas, né? A música, o folclore, muito mesclado, e até, por exemplo, o próprio linguajar dos campeiros, que daqui a pouco vinham para fazer uma gerra, ou vinham para fazer uma comparsa, alguma coisa assim. Sempre teve essa comunicação dos dois países, né? Isso é muito forte, né, Ramão? E assim... tanto é que quando eu saí daqui do Rio Grande do Sul, eu fui viver em Brasília em 98, e logo que eu cheguei lá, aliás, durante todo o período, volta e meia achavam que eu não era brasileiro, justamente por essa influência, porque as rádios fortes que existiam não eram do Brasil. As rádios fortes que nós ouvíamos eram rádios da Argentina, lá no nosso caso. Então, por exemplo, era raríssimo tu ouvir, eu lembro algumas vezes de ouvir de madrugada a Rádio Tupi, a Rádio Globo do Rio de Janeiro, mas se não, era só a rádio dos hermanos. Então, acaba que é algo interessante, que tu te cria com os dois idiomas, e os dois idiomas se tornam a tua língua mãe. É uma coisa só, não tem como separar uma coisa da outra. E essa fronteira, digamos, geográfica que existe, lá nós temos o rio, diferente aqui da região aqui no Uruguai, que é seco, mas lá, mesmo com isso, os costumes é tudo igual, como em qualquer fronteira. A fronteira é uma criação nossa de humanos, mas ali não existe fronteira, entendeu? Os próprios chibeiros, de um lado para o outro, isso faz parte da cultura do lugar, entendeu? Às vezes está mais barato comprar uma coisa aqui, as papas na Argentina eram mais baratas do que eram melhores de qualidade, azeite você comprava lá, eles vinham aqui pegar outras coisas, e assim, arroz eles compravam aqui, e assim se cria ali com uma cultura fronteiriça, que, além da parte da tradição do campo, tem toda essa outra questão... É uma identidade só, digamos assim. Exatamente, né? Isso, é uma identidade só. Eu acho que é basicamente isso que é importante a gente entender. E o senhor é filho do senhor Tito Mondadori? Isso. O meu pai... homem de campo também. Também. O meu pai, ele se formou em Uruguaiana, na primeira turma, e é uma coisa bem interessante, Ramão, que, assim, o Rodrigo... eu encontrei o Rodrigo aqui, mas o meu pai era muito amigo do pai do Rodrigo. Ah, tu vê, olha que curioso. Tem um primo do Rodrigo. Não sabia. Exato. Um tio do Rodrigo foi colega de aula do meu pai, o Luiz Carlos Albuquerque. Foi a primeira turma, né? Primeira turma de zootecnia, eles estudaram junto lá em Uruguaiana. Então, tem outros amigos, outro primo do Rodrigo, que vive em Jaguarão, que tem campo em Jaguarão, o Hélio Afonso, que também o meu pai era amigo do pai dele, ou seja, foram reencontros que a minha vinda para Pelotas me proporcionaram. Entendeu? Uma curiosidade que o curso de zootecnia aqui é relativamente jovem. É muito novo. Comparado com outros tantos, Exato. Né? E esse já existiu, é o primeiro do Rio Grande do Sul, Não, é isso? o primeiro do Brasil. Primeiro do não Brasil. Existia profissão Olha só no que Brasil. legal. É. Primeiro em Uruguaiana. Em Uruguaiana. Na época, hoje Uruguaiana é uma universidade federal, mas na época era da PUC. Que legal. E aí eles montaram um curso de zootecnia lá. Eles se formaram, parece que em 69, mas a profissão não era... Ou se formaram em... Bom, mas foi aí, 69, 70, Sim. Porque a profissão não existia no Brasil. Aí depois que regulamentou e eles... tinha colegas do pai, tem colega do pai que é do Erval, tem colega do pai dali de Jaguarão, daquela região ali. O senhor já estava com um mapa genético ali, vindo... sem saber, acabei dando com os costados aqui. Que legal. Isso é muito bonito. E depois o senhor foi para Santa Maria. Isso. Aí eu... Guri, assim, já adolescente? Sim, isso. Nós morávamos para fora, a propriedade era razoavelmente perto da cidade, era 12 quilômetros.
Então, a mãe nos levava para o colégio, eu e meu irmão, tenho um irmão 2 anos mais novo que eu, nos levava para o colégio de manhã e de tarde a gente ficava lidando nas coisas do campo lá. E aí, depois, com 12 anos, nós fomos morar num apartamento na cidade, depois numa casa. E aí, dali do Itaqui, com 16 anos, eu saí para ir para Santa Maria para fazer vestibular, que já sabia. Já era forte, a Universidade de Santa Maria já era muito forte, né? E desde o início eu sabia que eu queria veterinário, eu nunca tive essa dúvida do que fazer como profissão. Isso nunca... Eu sou veterinário, meu irmão é agrônomo, mas mexe só com vaca, não mexe com planta. Então, aí eu fui para lá e aí começou a minha vida acadêmica lá em Santa Maria. E com o intuito de ser operacional, né? O senhor queria atuar mesmo com os animais. A minha ideia, quando eu fui, sempre foi retornar para o Itaqui. Esse era, digamos, o meu sonho, era voltar para o Itaqui. E é engraçado que as coisas vão se encaminhando de uma forma, porque... nascido em Dom Pedrito, criado no Itaqui. Quando eu fui para Santa Maria, a mesma coisa que sair daqui para Nova York, porque para mim aquilo era uma... Itaqui devia ser pequeníssima em habitantes. Imagina se hoje é... Gigantesca em território, em área isso. E minúscula em população. Exato. Itaqui é uma cidade que tu não passa pelo Itaqui. Ou tu vai, não tem outro jeito, entendeu? Sim. Então... dali, quando eu fui para Santa Maria, foi um choque de realidade muito grande assim para mim. Foi uma mudança bem complexa no início, foi bem difícil. Mas aí, com essa minha ideia de voltar, todos, feriado, férias e coisa, eu voltava para o Itaqui e seguia lá trabalhando, ajudando. E aí comecei a fazer estágio com um veterinário que dava assistência para nós. O pai, por ser zootecnista, ele sempre pensou muito na frente em termos de tecnologia e fazia transferência de embrião. Vinha o pessoal da Argentina fazer a época, porque aqui era tudo muito incipiente. E aí, esse veterinário lá que atendia, que fazia todo o processo, esses caras só vinham para fazer o procedimento em si, ele sempre me dizia, tu não pode vir te socar aqui no Itaqui, tu tem que fazer outra coisa. Tem que sair de já tinha a visão de que seria uma estagnação, digamos assim, na sua profissão, o senhor não ia avançar. Ele disse que tu não pode voltar para cá, tu não pode, isso aqui é que nem cola de égua, só cresce para baixo, não dá. Eu digo, bueno, então tá bem. Então aí eu fiz toda a faculdade sempre com essa ideia de voltar. Hoje eu trabalho com reprodução animal. Mas na época que eu estava fazendo a faculdade, a minha ideia era trabalhar com produção animal. Então, tanto é que eu fiz várias disciplinas extras durante a faculdade voltado para a produção, para a nutrição de ruminante, para esse tipo de coisa. E aí, quando foi indo para o final da faculdade, com esse cara me buzinando nos ouvidos, e hoje o filho dele é veterinário, ele é falecido há pouco tempo, o filho dele é veterinário também. Aí ele disse, tu tem que ir para o lado da reprodução, tu tem que ir. Aí eu fui num congresso, vi um troço lá que eu achei interessante, produção in vitro de embrião lá, em 95, estava recém começando. E aí o bichinho picou. Aí eu digo, talvez aí seja o negócio para seguir. E aí daí que o resto é história, como diz o outro. Que legal. Tá, e aí disto, o senhor começou a atuar na área... E aí depois veio para Pelotas ou não? Aí depois o que aconteceu? Aí eu em 95, em agosto de 95 eu me formei. Até faz poucos dias eu tive com a minha turma lá em Santa Maria, nos reunimos 30 anos de formado. Que bacana. Aí, dali em 95 eu formei e estava nessa, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Aí esse veterinário que tinha se formado na URGS me conseguiu um estágio lá para trabalhar com reprodução, só que era para trabalhar com camundongo. Aí tu imagina lidar com camundongo. Mas que curioso, para lidar com a reprodução do camundongo com embrião de camundongo. Mas por fins de melhoramento genético, pesquisa, para avaliar produção in vitro de embrião. Ou seja, porque muita gente não sabe, mas por incrível que pareça, né? O senhor tá aqui vai poder me dizer, o rato ele é amplamente usado como alimento de vários outros animais. O Instituto Butantan usa para alimentar o principal é que o camundongo ele é
a base de toda a pesquisa do mundo é feita em camundongo. Então, ele é um elemento experimental, tudo que é pesquisa sempre começa com camundongo. Então, naquela época, a ideia era trabalhar com embrião. O camundongo era quem produziu o embrião, Sim. A ideia não era para trabalhar. Aí eu fiquei esse tempo ali nesse laboratório, lá na URGS, e aí esse cara me buzinando nos ouvidos, não, então vou fazer mestrado. Aí eu podia, lá na URGS não tinha mais, já tinha passado o processo seletivo, e aí eu fui fazer o processo seletivo em Santa Maria. Só que, como durante a graduação eu não queria saber nada de reprodução e coisa, quando eu cheguei para fazer a seleção do mestrado... Foi uma batalha. O cara que foi meu orientador hoje, que é grande amigo, a gente segue trabalhando junto, o Baiar, ele não queria, porque como é que eu não fiz? Porque todo mundo que queria fazer estágio, como hoje nós temos os nossos alunos... voltando a sua formação para aquilo. Aí eu digo, aí eu fiz a seleção e entrei no mestrado em 96. Aí fiquei em 96, 97 no mestrado em Santa Maria. Nesse meio tempo, acabou que eu me casei, etc., no finalzinho do mestrado, e aí eu fui conhecer o Brasil, porque aí acabou surgindo uma oportunidade. O meu ex-sogro era militar, vivia em Brasília, e aí surgiu a oportunidade de ir para lá. E quando eu cheguei lá, conversa daqui, conversa dali... Naquela época, desculpa, ele em 98, isso. Naquela época, a Brasília já vivia um boom de não, desenvolvimento sem dúvida. em todas as áreas. Exato, né? Exatamente isso. Ir para lá era como hoje, as pessoas que buscam em São Paulo, por exemplo. Realmente era uma fronteira. E aí aí me disseram, tem um cara aqui que está uma universidade, estão querendo montar um curso de veterinária. E aí fui para lá, o cara me fez uma proposta, e eu estava entre duas coisas na minha vida. Ou ia, e já estava mais ou menos acertado para seguir fazendo um doutorado no exterior, nos Estados Unidos, e aí surgiu essa oportunidade. Bom, o resumo da história é que aí, em junho de 98, eu me fui de muda para Brasília, para montar esse curso de veterinária. Até eu tinha notado, UPS. UPS, exatamente que isso. Que legal. Que até hoje existe. Nós pegamos depois em março de 98, por aí, junto com um professor lá de Santa Maria, nós fomos lá visitar 2, 3 lugares, assim, e um deles era uma plantação de soja, onde hoje é o campus da universidade. Criaram do zero um curso de veterinário, que legal, né? Construir tudo que é prédio, hospital veterinário foi construído, tudo. E aí o senhor ficou participando, atuando nessa universidade, administrando, na parte mais burocrática mesmo? Mais burocrática e muito pouco pesquisa e um pouco de ensino. Mas, assim, tinha minhas aulas, que nem hoje eu dou aqui na universidade, mas o que mais me tomava tempo e demandava era justamente essa questão de gestão de pessoas, gestão financeira de tudo. E isso me fez crescer muito. Mas não foi um caminho fácil, porque eu tinha 25 anos à época. A maioria dos meus subordinados eram professores aposentados de Universidade Federal. Então, eram pessoas que tinham idade para ser meu pai, meu avô, e eu era chefe deles. Então, não foi uma situação simples. Até aprender a lidar com esse tipo de coisa. Foi né? exatamente. Porque hoje em dia tu pega no YouTube e abre aqui um vídeo até de relações interpessoais, tu vai embora. Mas agora, naquela época ainda não tinha isso aí. Então, aí eu fiquei em Brasília até 2008. Fiquei 10 anos lá. Mas aí eu digo, não dá mais. Eu queria fazer o que eu faço hoje. Aí eu fui procurar um caminho para seguir o que eu faço hoje, que a maioria do tempo que eu tenho é dedicado a pós-graduação e pesquisa. E aí o senhor não voltou direto para cá, foi para Mato Grosso? Mato Grosso, exatamente isso. Só que aí eu fui para a Federal do Mato Grosso, numa região maravilhosa do país, no norte do Mato Grosso, uma cidade que chama Sinop, uma cidade extremamente próspera, que eu sempre digo, eu só voltei de lá porque eu já estava no meio da carreira, porque se eu estivesse no início eu nunca teria voltado. Tu vê. Nunca teria voltado. Uma fronteira agrícola e pecuária excepcional. Meu irmão mora lá em Alta Floresta, que é ainda mais ao norte de Sinop. Sinop fica uns 600 quilômetros ao norte de Cuiabá. Os contatos, assim, tipo, que o senhor teve, por exemplo, com fauna silvestre, deve ter sido também ímpar. Lá né? era a coisa mais linda do mundo. Porque o senhor teve no Cerrado, teve numa região de... Exatamente isso. Então,
E aí, mas acabou que eu não quis mais ficar lá. Eu digo, não, aqui não dá, porque estava começando o curso de veterinário lá também. E aí, quando eu me dei conta, eu estava lá 2, 3 meses, quando eu vi, eu já estava de diretor do hospital fazendo... Eu digo, não, eu não quero mais isso para mim, entendeu? Eu queria ir para um lugar já estabelecido e fazer o que eu faço hoje. Aí eu fiz concurso para cá, e aí vim para cá em junho de 2009, eu comecei aqui na UFPEL. Que legal. Olha só, quem aí sabia que tinha um gaúcho que foi criar do zero um curso de veterinária em Brasília, que existe até hoje, então. Sim, dada a competência, existe até hoje o curso. Então, até hoje né, tá lá não foi pouca coisa, não foi feito de qualquer jeito. Que legal. E aí o senhor veio em 2009 para Pelotas. 2009 eu vim para cá, para Pelotas. E assim, eu tive a felicidade de ter sido muito bem recebido. Eu sou professor do Instituto de Biologia, que é uma unidade que dá do básico. Na graduação eu dou aula para todos os cursos da área de saúde, agrárias, etc. Ali a gente atende na histologia todos esses cursos, aonde tu, inclusive, foste aluno. Sim, sim. Mas eu fui muito bem recebido na faculdade de veterinária por um colega, o Tomás Lucia Júnior, que trabalha com reprodução animal, que à época era o único que trabalhava aqui. Ele estava meio sozinho, tinha acabado de chegar há poucos meses um colega que, inclusive, dividimos sala, o Arnaldo. Tinha um outro colega que estava começando, e ali eu comecei a me estabelecer para fazer o que a gente faz hoje. Me chama a atenção uma coisa engraçada, curiosa, até comentei com o senhor também, que a carreira acadêmica, aprofundar-se em temas específicos, é um leque de possibilidades quase infinitas, porque tem muitos temas que vão se aprofundando. Tem essa parte, por exemplo, da histologia, tem a parte mais voltada para a bioquímica, Sim. Tem a parte voltada para a zootecnia, etc. Então, existe um leque de possibilidades. Hoje em dia, talvez a veterinária esteja com um excesso de holofotes voltado para a área pet, mas a área do estudo acadêmico, ele abre um leque de possibilidades gigantesco, né? Não, sem dúvida. Para que a pessoa consiga se aprofundar em algo específico que ela goste muito, na parte de genética e tudo mais. Mas o que a gente tem que ver, sem dúvida, isso existe. Agora, a gente nunca pode perder a visão holística da profissão, que é isso que tu está comentando. Então, por exemplo, eu não posso pensar numa técnica se eu não penso nessa técnica dentro de um sistema de produção. E como tu fala, essa questão do veterinário de pet, hoje é o maior mercado, é o que mais movimenta dinheiro, e não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Em números é algo assim, uma explosão isso. econômica. E nós temos um problema muito sério no Brasil nessa área, que nós temos 1/3 das escolas de veterinária do mundo. E não é só na veterinária, em tudo que é profissão, é um problema seríssimo. O descaso que os governantes têm com a educação do modo geral, incluindo a superior. 1/3 das escolas de formadores de veterinário do Brasil. Do mundo estão no Brasil. Eu faço parte de uma equipe que nós estamos tocando um projeto para colocar um repositório de todas as escolas de veterinária do mundo. E aí, então, esses números são realmente muito assustadores. Não é chute, realmente. O legal de conversar com um acadêmico é que ele te traz dados, né, fatos, e aí contra dados não tem argumento. Exato. Então, e isso acaba prejudicando a população, e em todas as áreas é esse problema, entendeu? Então, a formação, porque... quando tu fala com o pessoal de fora do país, eles perguntam, tá, tudo bem, tu tem essa quantia de escola de veterinária, e onde é que tu arruma professor para tudo isso? E não tem. Uma demanda de ensino. E depois não tem mercado para esse pessoal que está terminando a faculdade. Mesmo por isso, porque o funil vai afunilando as áreas de atuação, né? O senhor é professor de histologia, mas a histologia acaba ensinando veterinária, o pessoal da medicina, o pessoal da zootecnia. Zootecnia, tudo está envolvido em farmácia. Histologia é um curso maravilhoso. Pena que eu não me lembro da minha professora. Eu tive aula com o senhor quando ela estava de licença. A Gabriela, talvez seja, ou a Sandra, uma das duas. Era uma mais baixinha, assim. Isso, a Gabriela. Uma querida. Querida. Histologia é maravilhoso. Então, é isso. Eu acho que o que a gente tem que ter é essa visão ampla do sistema,
mesmo nós que trabalhamos com pesquisa, a gente não pode perder essa visão do todo do processo, entendeu? O macro. O macro, exato, essa coisa mais holística. Hoje o senhor dá aula no Instituto de Biotecnologia. Biologia. Da biologia. Isso. E na leiga aqui, na histologia. Não, na histologia é a parte do Instituto de Biologia. E é um quarto da sua rotina, o senhor falou. Isso, é um quarto da minha rotina, é envolvido com a aula de graduação de histologia. O restante do tempo é lá na faculdade de veterinária, trabalhando na pós-graduação da veterinária. Eu gosto de fazer pontuar algumas questões numa ótica bem leiga para que facilite para quem realmente é leigo no assunto. Sem dúvida, sim. Histologia, vamos falar brevemente, estudo dos tecidos, sim ou não? Ainda bem que tu lembra. Microscópio, funcionamento do corpo humano. Isso. Uma coisa muito curiosa, que o curso de histologia, agora vamos entrar numa área bem mística, digamos assim, mas o curso de histologia mostra o quão maravilhoso é o ser humano. Como é incrível isso, essa máquina que nós temos aqui é algo divino, é impossível. E na minha crença, não tem como ser o acaso. Não, é impossível não ser fruto do acaso. Exato. O estudo da histologia te mostra a perfeição que é a máquina, né, do ser vivo. Exato, e quando tu fala isso, e aí voltando, fazendo uma ligação com o que a gente falou lá no início, de viver no campo, assim... Quando tu sai para o campo a cavalo, andando naquilo ali, e tu começa a perceber as coisas, tu se dá conta exatamente disso. Como tu falou, do microscópio ali, tu olhando aquilo, tu diz, isso aqui não é... E da mesma forma, quando tu está no campo a cavalo, tu olha aquela imensidão, tu diz, mas não pode ser isso aqui, não tem como isso ser simplesmente obra do acaso, entendeu? Então, é o microcosmo e o macrocosmo, né? Porque ali tu tem proporções, né, grandes da mesmo que tu enxerga ali, mínimo. É isso aí. Que sensacional. Grupo de pesquisa de reprodução. Tá, isso é uma coisa, Ramon, que eu acho que, assim, cada vez mais a gente está com essa questão da individualidade. E... eu não consigo enxergar hoje uma vida onde tu separa 100% o profissional do pessoal. Em resumo, tu não tem como trabalhar num lugar onde tu não te sinta bem, senão tu vai entrar pro buraco e não tem jeito. Então, esse grupo que nós temos na universidade, que a gente trabalha, e não envolve só aqui o FIPEL, envolve outras universidades também, como eu falei. O Baiar, que foi meu orientador de mestrado, hoje ele coordena um projeto em rede que tem gente de todo o Rio Grande do Sul. E nós trabalhamos em conjunto. Então, para muito além da gente trabalhar junto, nós somos amigos. E o principal é tu poder confiar e trabalhar relaxado ao redor dos teus colegas, entendeu? Ao lado dos teus colegas. Nesse período que eu trabalhei lá em Brasília, eu tive problemas com colegas. E aí tu consegue perceber o quão difícil é tu trabalhar com... Tu não consegue render... As relações interpessoais são conflituosas, né? E tu não consegue render o que tu poderia render. Então, desde que eu cheguei aqui, eu só tenho a agradecer a Deus, como eu comentei lá no início, da forma com que eu fui recebido aqui na UFPEL. E eu sei de colegas, porque, à época, filho pequeno no colégio, tinha colegas que entraram na universidade de outras áreas, que não tem nada a ver, e que não conseguiram se estabelecer justamente porque eles chegaram num lugar hostil. Não na UFPEL, não aqui. Na UFPEL. Na UFPEL. Na UFPEL, de outras áreas totalmente diferentes, pessoas com uma capacidade enorme, só que pelo ambiente hostil que encontraram, não conseguiram... E que, lastimavelmente, quem perde é a sociedade, o meio acadêmico, os alunos que teriam a possibilidade de aprender com aquela pessoa. E aí a pessoa se desestimula, entendeu? É exatamente isso. Então, essa questão desse trabalho, de tu trabalhar num ambiente favorável, e o legal, assim, é que hoje tem pessoas que trabalham aqui na volta, que passaram ali, e que hoje são veterinários, que estão super bem.
E é isso que estimula, o que me dá mais gás para seguir na área que eu tô, é justamente tu ver as pessoas que conviveram contigo numa época da vida e hoje estão maravilhosamente bem. Eu, depois que saí de Brasília, eu fiquei muitos anos indo para lá por trabalho. Até 2019, eu ia praticamente a cada 2 meses, uma vez por mês, eu ia a Brasília para trabalhar. Trabalhar na parte na acadêmica parte de educação, mesmo. exatamente isso. Simpósios. Isso, e eu trabalhando mais com a parte de educação que com a parte de reprodução. E desde a época que eu estava lá ainda, se formou um grupo de ex-alunos que hoje são veterinários extremamente bem-sucedidos e que eu não ia a Brasília desde 2019 e fui de novo agora em maio. E, assim, é muito bom reencontrar essas pessoas, faz bem. E quando eu ia seguido, volta e meia a gente se juntava na casa de um, se juntava na casa do outro. E isso acontece aqui também. Então, é bom tu encontrar pessoas que estão bem e conviveram contigo em algum período. E saber que em algum momento o senhor fez parte da edificação daquela pessoa, porque foi um aluno, seguiu carreira, daqui a pouco se inspirou sabe? Talvez, mas acho que muito mais do que isso, entende? É a questão muito mais humana do que profissional, entendeu? Acho que é mais Mas a profissão de ensinar, ela é muito nobre, apesar do pouco reconhecimento. Exato, é muito bacana, muito bonito, né? Exatamente. Muito nobre. E cada vez mais desafiador. Hoje em dia, nós falamos também, quero falar depois na parte de tecnologia, mas hoje em dia a gente vê essa questão da genética algo muito menos desmistificado e do melhoramento atingindo as mais variadas áreas. Agora há pouco, no meu Instagram, eu repostei ali uns amigos da nossa família lá de Novo Hamburgo que vão para a Expo Inter, eles têm gado de leite. Família Nerba, são uns queridos. E aí, falando também nessa questão, hoje, tu abre um story do Instagram, o cara tá falando, melhoramento genético, vamos levar essas raças aqui e tal, são mais zebuínos, que eles trabalham específico na questão do leite. Então, tu vê que antes pensa que tu ia falar sobre genético, um assunto que seria muito específico, ou daqui a pouco até complicado, e hoje não, a coisa está bem mais desmistificada por causa da internet, por causa da tecnologia. Os assuntos acabam se tornando mais rotineiros e acessíveis, né? Hoje o que eu vejo, Ramon, é que a gente fazendo esse gancho com a parte do campo, a coisa está cada vez mais globalizada, se pode dizer. E quando tu pensa não só globalizada em termos de países, mas em termos territoriais dentro do mesmo lugar. Assim, eu estava me lembrando, hoje de manhã, enquanto estava indo para o campus, me lembrando, assim, lá na época, como eu te falei, esse pessoal com quem eu convivi lá no início, que eram praticamente analfabetos, hoje em dia é difícil uma pessoa que está lá no campo trabalhando, ele tem que ter uma instrução mínima para conseguir justamente transformar a informação que chega e que é exigida pelo sistema em produção. Então, isso mudou a cara das coisas. Eu lembro, eu estava lembrando hoje, quando ia para lá, que no final dos anos 70, lá, eu sou de 73, mas no final dos anos 70, lá na estância no Itaqui, não tinha nem lareira. Era um fogo no chão, no meio do galpão, assim, as madeiras, puro picumã em cima ali, e era no galpão que encilhava, e era o mesmo galpão que os peões dormiam. Então era um troço selvagem. Era tudo ali. E as coisas, eu lembro da felicidade quando se construiu o primeiro galpão com uma lareira, era uma coisa assim, isso final dos anos 70. Era a tecnologia chegando. Exato, e a coisa foi indo de uma forma e o salto, né? Nós falamos do salto da tecnologia. Exato. Então, hoje em dia, para que tu consiga evoluir, essa parte educacional, ela precisa estar inserida no sistema, entendeu? E hoje em dia, essa ferramenta, por exemplo, assim, hoje em dia dificilmente no campo vai ter uma propriedade, pode ter uma propriedade rural muito mais desgarrada ou muito mais isolada, que não tenha um sinal daqui a pouco bom de celular ou que não tenha nenhum sinal de telefonia, mas o cara lá vai ter um Starlink, porque ele precisa da internet para conversar com o WhatsApp, com o dono da fazenda, com o capataz falar com os peões ali. Hoje em dia a tecnologia está muito atrelada, né? Eu vi num documentário, agora me fugiu
Eu devia ter procurado. Era um documentário que o capataz da fazenda, com tanto de parafernália que ele precisava para tratar uma série de lidas que eles iam fazer, os peões iam a cavalo e ele ia com uma caminhonete 4x4 atrelada de material, ferramenta, bagagem. Por isso, por causa da infraestrutura. E com internet, com GPS, rastreamento do gado e tudo mais. Hoje em dia, assim, ó, por exemplo, agora, semana passada, nós estávamos no Congresso de Reprodução e hoje em dia tu tem aparelhos específicos que tu coloca no animal e tu consegue avaliar o comportamento, um monte de coisa do bicho. E que ainda não estão 100%, que nem esse colega dessa empresa chama a internet das vacas, porque tem a internet das coisas e ele chama a internet das vacas. Então, assim, por exemplo, tem amigos meus que trabalham com agricultura, inclusive o colega que foi meu colega de aula, ele disse que ele não consegue, por exemplo, manter um peão trabalhando com ele se ele não tiver ar-condicionado e internet no galpão, porque senão não tem. Então, a gente tem que enxergar. O camarada nem quer. O camarada nem quer ir trabalhar. Nem fica. Ou se vai, nem fica. Então, e isso muitas vezes, né, Ramon, quando a gente fala da tradição, isso muitas vezes entra em choque com a tradição. Por exemplo, eu sou meio chacota em muitos colegas meus por essa minha origem, etc., e hoje eu tomo mate em cuia de lata. E tomo mate em cuia de lata. E tá tudo certo. Entende? Porque é o que mais me serve. Que eu fico a manhã inteira tomando mate. Aquele negócio eu tomo quando eu tomava mate em cuia de porongo. Daqui a meia hora eu ia encher o mate. Gelado. Tava ruim aquilo. Gelado até amargo. pegar. Então, essa, entre aspas, que nós há pouco falávamos também da questão dos aperos, de couro. Hoje em dia meio que virou um luxo, que antes era o produto, que era a única coisa que tinha. O recurso que se tinha na época, se tinha abundância, porque muitos faziam, né? Isso, hoje em dia virou luxo. Inverteu, né? Porque as cordas de matéria eram caríssimas, e hoje é o contrário. Tu vai numa agropecuária, tem lá um aparo. E aquilo não se termina, entendeu? Então, esse choque entre o sistema produtivo e a tradição é algo que a gente precisa olhar com carinho para isso, entendeu? Por exemplo, se tu olha aquele concurso que normalmente tem em Palermo de apero dos caras a cavalo, sim. É a coisa mais linda do mundo aquilo. Bonito. Só que eu entendo aquilo ali hoje em dia, para tu montar um cavalo daquele jeito custa uma fortuna. O que se teria hoje seria por um capricho para desfilar, para algum evento, para alguma coisa assim. Exatamente. No mais é um buçal de corda. Exato, né, que aquilo não apodrece, não vai estraga. Vai pro barro. Pronto, chega, lava e deu. Então, muitas vezes, o tradicionalismo ele atrapalha um pouco o sistema produtivo. Nós somos um estado muito tradicional e o teu programa é isso, e precisa ter esse tipo de iniciativa para manter vivo isso. Mas não podemos achar que como eu falei, um bastião irretocável. Exatamente isso. Deus o livre, não pode tocar nisso aqui. Não. Exato. Eu acho que é essa visão e esse amadurecimento que nós, como sociedade, por exemplo, eu lembro logo que eu cheguei aqui, nós tínhamos um grupo razoavelmente grande com uma professora até falecida lá da veterinária, que era da patologia. Essa professora, junto com outra professora da nutrição, com a Marli, elas organizavam o Festival do Sírio aqui em Pelotas, que era um festival que tinha antes universitário. E acabou quando eu vim para cá, conversando com a Maria del Carmen e tal e coisa. Resumo, nós montamos um grupo que a gente, uma vez por mês, por aí, se juntava, aonde participava o Rodrigo, participava o Fabiano. Eu era o da boia, porque eu não toco e não canto nada, eu fazia boia. E aí nós ficávamos bastante tempo. Então, e eu lembro a primeira vez que eu ouvi uma música do Rodrigo, que volta e meia eu peço para ti na rádio, Morrando La Lana, que fala de banho de ovelha. E isso, então, esse tipo de
e o teu programa traz muito isso, esse tipo de arte que traz a tradição para os dias atuais, eu acho que isso é o responsável por manter a tradição viva, entendeu? Quando eu vejo, por exemplo, também o guri do Fabiano, o alemão, nem me lembro, não me lembro o nome do alemão, fazer o Felipe Bacchieri? O Felipe. Fazer aquela música que ele fez lá dos barcos, dos tropeiros de barco. É isso, entende? Eu acho que é juntar essas duas coisas sem tu perder a essência. A essência, entende? É importante. E quando a gente vai falar em sistema produtivo, nós, como Estado, temos muito a continuar contribuindo para o sistema produtivo do país. A respeito especificamente dessa contribuição, o próprio ser estudado, ele colhe as benesses do estudo, porque são os produtores, né? Junto com a Embrapa, junto com a UFPEL, com as instituições, isso é aplicado nos produtores que conseguem ser o laboratório de ensaio e, ao mesmo tempo, colher as benesses. Fale um pouco para nós sobre isso. Claro. O nosso, hoje, por exemplo, falando um pouco dessa questão do que a gente trabalha ali no nosso dia a dia, o nosso foco justamente é trabalhar com com os animais que nós temos no Rio Grande do Sul, que basicamente é diferente dos animais que existem no Brasil. Estou falando em bovino. Sim. Nós temos aqui mais esses bostauros, e aí tu pega Angus, Hereford. Temos o Devon, temos alguma coisa das raças sintéticas a partir dessas raças europeias, mas o grosso da produção do Brasil é zebuíno, é Nelore especificamente. Só que o que acabou acontecendo? O Brasil, por ser o maior exportador e quem alimenta o mundo com carne bovina, os mercados foram mudando. Deixa eu lhe permita um parêntese. Hoje o Brasil é o maior exportador de carne bovina. Sim, sem dúvida. Não sem dúvida nenhuma. Não, claro, com dados. Que legal. Os americanos produzem mais, mas eles consomem a maioria boa do parte que eles... Então, eu não sabia, não tinha essa percepção. Sabia que era grande, mas não sabia que era o maior exportador de carne. Há vários anos já. Que legal. Que o Brasil é o maior produtor de carne do mundo, maior exportador de carne do mundo. Então, o que acontece? Com essa mudança de mercado, os produtores a carne do zebuíno, o zebuíno é uma espécie que foi domesticada depois dos europeus, desse gado que nós temos aqui. Então, a qualidade de carne deles, que está se aprimorando muito rápido, justamente porque a tecnologia está sendo investida em tecnologia, não é igual a do europeu. Então, o que aconteceu? O Brasil Central começou a usar esses animais nossos lá no Brasil Central. Adaptando para o seu clima. Pois é, mas aí é um problema. Tu não adapta assim. Então, a maior parte dos estudos, dos investimentos que tem na nossa área de reprodução é com animais zebuínos. E muitas coisas não se aplicam direto, apesar de tudo ser bovino. A grosso modo, o zebuíno é o que tem o cupim. Exato. E a família dos zebuínos é o que tem cupim. Tem cupim. Pronto, isso aí é fácil de diferenciar uma coisa da outra. Então, aí, esse nosso grupo de pesquisa, o nosso objetivo é justamente estudar os animais que estão aqui, que são esses animais de corte europeus, a gente trabalha muito pouco com leite, de corte europeu e sintéticos, que são Braford, Brangus. E esses animais... Aí, a partir desse grupo de pesquisa, nós trabalhamos hoje em dia, a maior parte das atividades que nós fizemos é junto aos produtores rurais. E é devolvido a... Exatamente Os isso. frutos colhidos na pesquisa são devolvidos para o produtor. Exato. Então, a gente pega e faz uns estudos básicos ali na universidade para ver se o negócio tem potencial de funcionar. E aí, se tem potencial, a gente aplica no campo justamente para confirmar aquele potencial. Porque tu precisa de um número maior de animais. Então, aí a gente trabalha em parceria com produtores e com veterinários que estão espalhados pelo Estado, e esses veterinários aplicam os protocolos que a gente está estudando, e, a partir dessa colheita de dados, a gente
estimula outras coisas e vai fazendo outros estudos, e assim a gente vai evoluindo a ciência e a produção nessa área da reprodução. Não se assustem com a cadeira de bioestatística, é importantíssimo para esse trabalho, a bioestatística. Que não, sem isso nada vai não pra frente. existe. É um terror, mas é mal necessário. Não, brincadeira, mas é muito bom. E falamos também do sistema educacional desconectado do mundo do trabalho. Porque existe um paradigma aí. Uma coisa que eu costumo perguntar quando, às vezes, eu converso com colegas professores, eu pergunto assim para a minha geração, quando nós perdíamos uma aula, se eu não prestasse atenção na aula do professor na universidade, a minha única alternativa, além de tirar xerox do caderno dos colegas, era eu ir para os livros. Era o que eu tinha de ferramenta se eu perdesse, se eu não assistisse uma aula. Agora, se hoje tu pergunta para qualquer aluno se ele perdeu uma aula, ele estava dormindo na aula porque tinha se emborrachado no dia anterior, que ele vai precisar ir no livro? Não. Capaz. Ele vai para o YouTube. Vai para o YouTube. E está tudo lá. E de mais de uma pessoa e de mais de uma maneira. De várias pessoas, de vários jeitos, ou seja, ele vai escolher o que ele mais... tem coisa no YouTube que não sei o quê. Tem que saber filtrar, é importante também, claro, né? Então, o que acontece? Perdeu para o aluno e para quem está lá assistindo aula, perdeu aquela emoção de ser aquela tua última e única alternativa. Porque não é mais. Na realidade, sendo bem franco, não é mais. Claro que não. Então, só que nós, nós professores, nós fomos formados desse jeito. E isso é uma questão muito humana de tu repetir comportamentos, porque bem ou mal deu certo. O nosso ego, por mais que nos leve para o buraco, a gente vai sempre repetir comportamento. Por mais que aquilo esteja me causando problema, eu vou repetir comportamento. Porque bem ou mal deu certo. Eu vejo isso na minha filha, como ela repete, isso. É um mini laboratóriozinho de ensaio. Exatamente isso. Então, quando nós, professores, temos muita relutância em mudar a forma de trabalhar com os alunos. Então, isso faz com que a gente continue preocupado com qual é o conteúdo que vai ter minha aula. O que eu vou falar para os alunos, dando a histologia da célula, que sei eu. Só que o que está nos faltando não é isso, porque isso está disponível no YouTube. O que está nos faltando é o que nós estamos fazendo aqui, é tu conseguir conversar com uma pessoa, é tu conseguir te relacionar com a pessoa, é tu conseguir trabalhar sob pressão, é quando o teu podcast não dá certo, o que eu faço, e tu não te desesperar e te atirar aqui do segundo andar, porque o troço não está dando. Os desafios são outros. São outros. São mais sociológicos, digamos assim. É isso. E hoje em dia, se eu tenho dúvida de uma coisa, eu entro no YouTube, ali, no Google, e pergunto, ele me diz. Hoje em dia, essa ferramenta de inteligência artificial generativa, isso está tudo ali, a resolução da maioria dos problemas está ali, os diagnósticos estão ali. Hoje em dia, se tu pega uma imagem de um raio-x, de um ultrassom, e bota numa inteligência artificial, ela te dá o diagnóstico. Até porque ela vai ter a referência do banco de dados, que é a nuvem, que é infinito ali. Isso, e te dá um diagnóstico preciso, muito mais preciso, e tem vários artigos que mostram que erra menos que o humano. Já existem estudos que mostram do chat ali fazendo... Sim, e isso não... E está cada vez... Antes, até 5 anos atrás, tu precisava ter uma inteligência treinada para aquilo. Hoje em dia, se tu pega qualquer uma dessas... Lógico, eu não sei, eu assino, então... Daqui a pouco alguma específica para isso, ela vai ser ainda mais eficaz. Isso, mas mesmo as que não são específicas, tu bota uma imagem ali, ela te dá o diagnóstico. Nível de eficiência lá em cima. Exato. Então, assim, o sistema educacional está parado lá atrás ainda na aula, onde eu pego, desligo as luzes da sala e boto os slides aqui e vou falando, e vou falando, e vou falando. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Tem também estudos que mostram, artigos, que a capacidade que a gente tem de prestar atenção passivamente numa coisa, por mais que tu queira, é 15 minutos.
Poxa vida. Então, didaticamente, a cada 15 minutos, tu tem que, se tu tá dando uma aula expositiva, tu tem que parar, vamos fazer um exercício, gurizada. Aí pega o teu celular, aí vamos fazer um exercício, tá aí, vamos fazer uma competiçãozinha, vamos fazer um troço. Responde essa pergunta. Que aí a pessoa mexe com outras coisas. E aí ela volta e começa. Então, a desconexão do sistema educacional hoje, do mundo do trabalho, ela é muito forte. E tanto é que, se tu olha os dados, as empresas treinam os funcionários recém-contratados nas técnicas que elas querem. Se tu fala com qualquer empresário, ou qualquer empresa, tu me indica um veterinário, ele não precisa saber nada. Não importa de que área for, mas ele precisa se relacionar bem, ele precisa se comunicar, ele precisa ser proativo. Saber usar uma plataforma dessas de... Isso, ele precisa ser resiliente, ele precisa saber como lidar com o aperto. Então, é isso que o mundo precisa. Só que nós estamos preocupados em ensinar o cara a fazer cálculo de ração, a ver qual é o DNA que está lá dentro da célula. Isso aí é importante, mas isso é secundário. O principal é o resto, porque isso está em tudo que é lugar. Isso está de fácil acesso. O que não está de fácil acesso é o que tu vai fazer com aquela informação. A dosagem específica do peso do animal, parará, tudo isso aí já tem cartilha, tem cartilha. Exato, entende? Então, por exemplo, assim, é o que antigamente a informação era novidade. Hoje a informação está disponível. Então, o que o sistema educacional deve ensinar a quem está em processo de formação? É como tu vai navegar nesse mar de informação sem se perder. É isso, porque tudo está ali. Agora, em que eu confio, o que eu não confio. E isso tu vai criando, e teria que o sistema educacional... Ferramentas para o teu Exato. Hoje em dia, quando eu falo para os alunos, vamos pega aí o ChatGPT, qualquer inteligência artificial, vamos usar na aula. Mas como assim? Pode usar na aula? E porque muitos colegas têm medo disso. Entende? Eu lembro que quando eu comecei a botar minhas aulas no YouTube, na época da pandemia, eu tinha umas, mas aí a pandemia fez eu fazer as outras. Eu já tinha umas aulas gravadas no YouTube. E tem colega meu que diz assim, como que tu vai entregar o teu conhecimento para uma plataforma estrangeira? Teu conhecimento não é meu, o que eu estou dizendo ali é o que está nos livros. O senhor já aprendeu de algum outro lugar, essa informação já existia, né? Nada daquilo ali é segredo. E as pessoas têm essa pequenez mental e não conseguem adequar o processo de formação ao que o mercado precisa. Agora que eu estava lá nesse encontro da minha turma de 30 anos de formado, é 30? É 30. Nós estávamos conversando e tem um colega meu que trabalha numa empresa grande de nutrição, ele é do 2º escalão, tem 4 pessoas do nível dele, ou 5 no Brasil inteiro, ele mora em Goiás, e todo mundo que tu vai falar de empresa tem vaga em aberto. E tem veterinário trabalhando por 50 pila à noite aí. Tu vê? Então, aí tu vê como a coisa não está encaixando. Sim, há algo errado porque não... Algo está mal, exatamente isso, entende? Então, isso eu estou falando da veterinária, mas isso vale para tudo. Para todas as áreas de atuação. Exato. Então, o sistema educacional não conseguiu acompanhar a sociedade. E mesmo porque a tecnologia, como nós falamos, com mais tecnologia, tu desenvolve mais tecnologia. Então, não tem fim. Daqui para frente é cada vez mais tecnologia. É exatamente isso. É um quadro irreversível, não tem como. Então, o que nós, como humanos, a gente precisa ter justamente isso. É isso que... o que precisa ser ensinado na universidade é exatamente comportamento humano. É como que eu vou me comportar. Como é que eu vou estudar, como é que eu aprendo, para que o indivíduo se conheça e conheça os que estão à sua volta e consiga se desenvolver em conjunto. E só que o sistema educacional não trabalha com isso, ao contrário. Continua preocupado na aulinha ali, ver o que está dentro da célula, o que está no citoplasma.
Isso aí já está nos livros. A informação tem, basta buscar. Tem que saber como, de maneira eficiente. Isso, exatamente isso. Só que é muito mais seguro para eu, como docente, chegar e já ter um roteirinho nos slides ali e tocar-lhe pau. É o que eu digo para os meus alunos lá, esses de Brasília, do início da minha carreira acadêmica. Eu digo, coitado de vocês, porque o que acontece? A gente, quando docente, quando está começando, a gente tem muito medo dos alunos, porque a gente não tem segurança naquilo que tu está falando. Então, tu pega e começa a falar um monte de coisa para não dar tempo dos alunos pensarem e te perguntarem. E monte de palavra difícil. É da saia justa, o medo é de ficar numa saia justa e não Aí saber. Aí tu começa a falar um monte de palavra difícil porque os alunos acham que tu é melhor que eles. Entende? Então, resumo, o professor hoje ele tem que ser um facilitador e um orientador, e não um transmissor ou uma tentativa... um detentor de conhecimento, porque ele não é. É um transmissor de conhecimento. Lá no passado ele era, porque ele era o cara que tinha aquele livro que veio não sei de onde, só ele tinha aquele livro. E hoje em dia não é mais. Então, hoje em dia, todo mundo tem acesso àquilo. Então, o que o professor tem que ter é justamente essa capacidade de guiar o aluno. E aí tu consegue formar outras habilidades, outras competências nesse aluno para que ele consiga deslanchar no mercado. Por exemplo, resolução de conflito. Se tu tem uma ideia e eu tenho outra, nós temos que saber debater essa ideia sem nos tornarmos inimigos. Mas o lugar de aprender isso não é no mundo, é na universidade. Porque lá o resultado já tem que vir, lá tu tem que já estar pronto para lidar com isso. Né? Porque se tu me contraria, eu estou trabalhando junto contigo na empresa, tu me contraria, eu pego e te dou uma bofetada, terminou, vou para a rua. Acabou. Por mais certo que eu esteja. Então, se eu não ensinei na universidade o cara a resolver conflito, ou seja, se eu não criei situações aonde esse conflito surja e consiga, num ambiente controlado, resolver esse conflito, vamos dizer, realmente dá para ter conflito e dá para sobreviver. Logo ali se torna um problema se não souber lidar. Então, esse é o grande problema que nós temos hoje do sistema educacional, é a falta de preocupação com a formação integral do ser humano. Porque se fala muito, a universidade é para aprender conteúdo. Não. A universidade é para a pessoa se tornar um cidadão, é se tornar um profissional. E se tornar um profissional não é conteúdo, é o que menos precisa, basta ver. É uma das questões que está ali. Mas o conteúdo é fácil se a empresa quer, tu vai trabalhar com a área X, ela vai te treinar naquilo. Agora, ela não vai te treinar para ser um comunicador, é muito mais difícil. Te treinar para ser um líder é muito mais difícil. Treinar para resolver conflito é muito mais difícil. E isso a gente consegue ter por base, claro, não só na veterinária. Eu trabalho também numa outra empresa, né? E nós estávamos num processo de seleção até um tempo atrás. De 50 currículos que nós pegamos, 5 foram para entrevista. Exato. Dos 50 que foram chamados. 5 foram. Então, as pessoas hoje em dia realmente estão com problemas disso. Ou de vergonha excessiva, ou de... Exatamente isso. Então, cumprir horário, uma coisa básica. Às vezes, os alunos dizem, mas tu começa a aula bem no horário. Mas, sim, se a aula é para começar às 7h30, ela começa às 7h30. Vou abrir um parênteses, senhor, falando de horário, eu vou abrir um parênteses aqui importantíssimo. Ó. Os alunos que pegam ônibus para ir lá fora, no campus do Capão do Leão, que moram no final do Fragata, ficam esperando nas paradas de ônibus. Não tem lugar nos ônibus. Não tem lugar nos ônibus. Isso acontecia comigo. Dos 5 dias da semana, sem ser quando era na histologia, que era na Duque de Caxias, pro lado contrário eu conseguia. Sem mentira, acho que se nos 5 dias da semana eu tinha que ir pro campus do Capão, 4 dias eu chegava atrasado. E atrasado mesmo, porque não é atrasado 15 minutos, é atrasado 40 minutos. Sim, né? sim. Os ônibus lotam na cidade e vão pela Duque de Caxias. Pá, perdi a prova. Imagina tu pega... Anatomia 2. Bioestatística, eu perdia 40 minutos, às vezes meia hora para fazer uma prova, era complicado. Tem que ser revisto isso aí. Hein? O pessoal do final do Fragata tá prejudicado. Fica o protesto. Fica o protesto. Que legal. Bom, professor, falamos de tudo um pouco, mas deixa eu pincelar rapidamente Expo Inter. Estaremos com projetos na Expo Inter? Pois é, exatamente isso. Essa questão
junção com o sistema produtivo é algo... E também o sistema produtivo hoje está muito aberto a isso. Então, o pessoal da Associação Brasileira de Angus, nós temos alguns projetos em conjunto e eles criaram, por primeira vez esse ano, um espaço que eles chamam de Tecno-Angus. Então, todos os projetos que foram desenvolvidos, e é o que eu comentei lá atrás, junto com eles, vão ter um espaço lá justamente para estar mais próximo do sistema produtivo, para que essas tecnologias cheguem na ponta. Cheguem no produtor mesmo. Exato, porque é isso. Hoje, aqui, por exemplo, aqui em Pelotas tem a ANC. A Silvia, que é uma das coordenadoras ali, ela é zootecnista, ela foi minha aluna na zootecnia, e volta e meia a gente conversa, a tecnologia está disponível, e às vezes a tecnologia está disponível de graça, mas quem está lá na ponta tem um pouco de receio de usar a tecnologia. Então tem que meio que desmistificar isso e tornar isso, transformar essa tecnologia em resultado econômico e de melhoria de vida para as pessoas que estão na ponta. Acessível e transparente para o produtor, para esse cara que está na ponta da linha ter acesso. Isso. E às vezes ele tem acesso, só que tem vários entraves, e às vezes entraves mais culturais que evitam que ele não queira mexer naquilo ali. Não vou mexer. Entende? Mas então, partindo do princípio que ele tenha contato e veja o quão benéfico é, ele vai ver que não tem... Provavelmente, exato, perde o medo da tecnologia. Sim. Exatamente isso. Professor Rafael, vou lhe pedir uma sugestão musical para que este episódio vai ao ar numa noite de domingo, e aí, então, no domingo seguinte, eu abro o União Nativa com um pedido musical que os meus convidados fazem. Então, deixe o senhor à vontade para pedir uma música e fazer a abertura. Por quê? No domingo que vem, no caso, né? Estamos gravando na quinta. Sim. Então, no domingo eu vou fazer o chamamento para o pessoal assistir o programa, assistir o episódio e utilizar essa música e também fazer esse vínculo da música com a cultura, com a veterinária. Sem dúvida. Bueno, não podia deixar de ser um chamamé, por ser lá da fronteira de Corrientes. E para ficar no tradicional, podia ser o quilômetro 11 mesmo. Quilômetro 11 é muito lindo. É bonita. É bonita. Para ficar no tradicional. Que legal. Professor, mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade dessas horas, desses momentos conversados aqui, e lhe agradeço imensamente. Fico feliz, fico contente e orgulhoso de ver que temos um grande homem da veterinária aqui ensinando os pelotenses ou os estudantes que vêm de fora para cá ensinar, porque termos figuras importantes, isso aí molda parte do nosso caráter, né? De, no mínimo, se espelhar. Pô, quero ser um professor, né? Não vou falar uma palavra aqui, mas quero ser um professor né? Massa, que nem esse cara aí. Isso é importante que a gente tenha, porque isso aí muitas vezes vai prender. Aquele cara que daqui a pouco tá no fio da navalha entre sair ou não. A veterinária é um curso muito bonito, muito complexo e um tanto difícil. É puxado. Eu mesmo sou um dos que não segui na carreira. Mas fica o convite para que conheçam, que prestem o concurso aí para a universidade. Enem porque hoje em dia. Enem, né? E prestem concurso para seguir trabalhando, atuando na área da docência, né? É exatamente isso. Então, assim, Ramon, eu queria te agradecer a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia contigo. Realmente é uma felicidade, é uma alegria. Eu sou um homem realizado, tanto pessoal quanto profissionalmente. Eu acho que isso é o mais importante, é o que nos dá alegria de viver. Eu hoje, no lado pessoal, sou realizado, faço profissionalmente o que eu gosto de fazer. Então, não posso desejar outra coisa além da vida que eu tenho. Que legal, que bonito. Muito obrigado, professor. Este é o professor Rafael Mondadori, um homem do chão, um homem do sul, sobretudo, veterinário e uma grande mente que nós temos na Universidade Federal de Pelotas. Muito obrigado, professor. Pela oportunidade. Muito obrigado. Valeu, obrigadão.